boa. Gosto bastante desse requisito, mas percebo que às vezes dá uma sambada, sabe? Bastante assim, nos laboratórios, principalmente porque dependendo do tamanho da organização e o momento que vai chegar esse requisito no laboratório, dá uma bugada, né? Porque o número de informações é muito grande. Mas faz parte, né? Vamos um pouquinho por vez na constância que tudo dá certo. Aí nós temos um outro requisito, que é um sub-requisito, né? Que é o 6.3. Ele traz sobre a parte de instalações e condições ambientais. Para a gente falar desse requisito, eu preparei outro racional. O que é? Como que eu tenho que pensar nesse requisito, tá? Então, vamos lá. Para a gente pensar nesse requisito, imaginem uma sala, tá? Um local. Nesse local, a primeira coisa que eu tenho que identificar, qual é? O que vai ser feito neste local? O que vai ser feito aqui dentro dessa sala, né? Quais as atividades que vão ser feitas? Nessa sala é uma sala só de balança, só de pesagem. Ela tem uma característica. Esta sala aqui, ela vai ser feita análise de pH, análise de condutividade, análise disso e daquilo. É outra característica. Essa sala aqui é uma sala só de preparação de amostra. Então, a primeira coisa, eu preciso entender de qual ambiente, qual sala, qual local nós estamos falando, para aí sim a gente estabelecer o que é necessário em termos de controles para o melhor desempenho dessas atividades. Então, neste local é feito essas atividades e essas atividades pedem quais cuidados. E aí a gente entra em documentar os cuidados que a gente tem que ter. Essa documentação, lembra que tudo é requisito, né? Então, quais são os requisitos para o melhor funcionamento desta sala, visando as atividades que vão ser desenvolvidas, realizadas ali dentro dela? E aí, a gente começa a entender um pouquinho mais que esta sala não pode ficar junto com aquela, porque elas são incompatíveis, né? A temperatura que eu tenho que controlar nesta sala aqui difere totalmente da outra. Então, não pode ser junto, tem que ser separada efetivamente. Eu começo a entender, uma vez que a gente faz essa distribuição do que é feito em cada local, tá? E, gente, isso tem um impacto altíssimo na sua produtividade e na sua validade de resultado. Não esquece disso. Parece bem bobinho, mas não é não. Às vezes, muitos problemas que a gente tem ali na rotina é em função de subestimar um pouquinho esses cuidados com condições ambientais, tá? E aí, lembrem-se sempre uma vez que a gente fez esse racional, já entendemos isso lá no laboratório, nós vamos pensar em 4 letrinhas. Tá? Esse requisito compreende 4 letrinhas. Nós temos M, C, R, A. Então, eu monitoro, eu controlo, eu registro e eu analiso, tá? Muita gente acha que é só registrar. Então, olha, eu faço... Aqui precisa de temperatura controlada. E a temperatura tem que ficar de X mais ou menos tanto, que é o requisito, né? Um requisito com um critério. Então, tem que ficar 20 graus, mais ou menos 5, por exemplo. E aí, eu simplesmente vou lá e anoto todo dia, porque eu tenho que fazer esse registro, porque a qualidade mandou, né? Agora, eu preciso entender, porque não é só registrar. Lembra que o monitoramento é acompanhamento. Então, ele precisa de uma periodicidade estipulada, né? Você vai fazer o controle. Controle é parar para entender, né? Então, se deu fora, tem que corrigir. Eu registro, porque isso é uma evidência de que isso está sendo feito, e a gente analisa. Se não tá dando certo, se tá com uma tendência, o que eu posso fazer? Né? Olha, hoje deu fora, vai ter análise?
as atividades que são propostas para fazer nesta sala vão acontecer porque a minha temperatura tá fora, né? Então, essa é a parte das tomadas de decisões e tomadas de ações. Então, dentro de condições e instalações, a gente, não se esqueçam que a gente tem essas 4 letrinhas. A gente, M de monitoramento, C de controle, R de registro e A de análise, tá? Não é só um, nem só outro, nem só outro. Oi, Lid, tudo bem? Bem-vinda! E aí, a determinação desses requisitos depende, tá? Depende do que vai ser feito ali naquele local. Beleza? Fez sentido aí pra vocês? Coisa boa. Eu adoro esse requisito. Ainda mais porque aqui a gente tem um processo que a gente faz junto com os nossos clientes, com os nossos parceiros aqui, que é desenho de layout, reestruturação de laboratório, fluxo da amostra, adequação dessas condições para separar efetivamente o que não pode ficar junto, para você não ter problema depois, né? Oi, Dani, tudo bem? Belezinha? Bora pro 6.4, hã? No 6.4, nós temos toda a parte de controle de equipamentos, tá? Dentro de controle de equipamentos, uma coisa que eu queria até frisar aqui para vocês, que já é o primeiro sub-requisito que a gente tem dentro do 6.4, que fala que o laboratório ele deve ter acesso a equipamentos. E para essa norma, equipamentos fica subentendido, né, incluso nessa definição de equipamentos para 17025, não só os instrumentos de medição, mas tudo que é necessário e auxilia ali a sua análise, tá? Falando específico de laboratório de análise. Então, toda a parte de instrumento de medição, reagentes, materiais de referências, os insumos de forma geral, né, até mesmo os softwares, eles são tratados na 17025/2017 como equipamentos. Aí eu recebi algumas perguntinhas, né? Como que a gente determina a criticidade de um equipamento? Como que a gente avalia a tendência na carta de controle quando a gente usa ela para monitorar o processo de equipamentos? E aí eu convido a vocês assistirem a live de carta de controle, né? Porque o racional da carta de controle ele é o mesmo, tá? Se a carta de controle é esse tipo, ela tem esse racional de construção e de interpretação, tá? Mesmo que ela seja direcionada para checagem de equipamento, tá? E depois, trazer um pouquinho aqui para vocês de alguns cuidados, por quê? Vamos no racional? A gente tem a nossa análise, é o nosso centro, tá? Para essa análise acontecer, a gente tem alguns insumos, equipamentos de medição, né? Os instrumentos de medição, material de referência, vidraria, reagente, tudo que é necessário para a análise acontecer, tá? E aí, o que acontece? Para determinada análise, você vai ter os requisitos específicos para cada um desses equipamentos que são necessários para a análise acontecer. Então, de uma forma bem simples, a criticidade, ela vai estar envolvida com de que forma que esse equipamento contribui para a validade do seu resultado quando essa análise é feita. Beleza? Oi, Jana! Tudo bem? Tô com saudade de você, hã? Semana que vem eu tô aí. Dei uma folguinha pra vocês, né, gente? Vocês merecem também. Então, lembrem-se sempre, dentro de equipamento, esse equipamento ele tá relacionado à análise, ao que a análise precisa, para que você defina os requisitos específicos. Então, nessa análise, eu preciso
do equipamento X. Esse equipamento X, ele tem que fazer a leitura em tantas casas, ele tem que ter uma resolução de tanto, uma exatidão de tanto. Eu vou abrindo esses requisitos específicos, porque a sua análise precisa dessas características do equipamento. Caso contrário, você não atende o que a sua análise precisa. Por exemplo, o reagente. Esta análise é uma análise que o reagente pode ser PA. Essa análise é uma análise que envolve alta tecnologia, envolve espectrometria de massas, e o seu reagente tem que ser com um grau de pureza maior, um grau de pureza MS. É requisito específico da análise, né? Lembrando que a análise, como que a gente sabe mesmo, né? Para quem me acompanha, é a determinação de algum composto em alguma matriz por alguma técnica. E os seus equipamentos têm que atender isso, tá? Essas especificações. Aí a gente tem a questão de vidraria. Essa vidraria é só para transferência. Essa vidraria eu vou fazer preparo de soluções nessa análise. E esse preparo de solução vai lá na minha curva. Então, essa vidraria, ela tem que ser calibrada. A de transferência não precisa, tá? Então, nós vamos fazendo o entendimento de cada um dos materiais, dos equipamentos que estão envolvidos com aquela análise, estabelecendo os critérios de cada um, para aí entrar no processo analítico e a gente fazer todo o processo de acompanhamento, de entendimento. Muito importante, análise crítica. A gente estava acostumado, na norma anterior, a fazer só análise crítica de certificado de calibração. Agora, equipamento é todo esse conjunto. Então, todo esse conjunto tem uma determinada criticidade, tem requisitos específicos. Então, a análise crítica tem que ser feita em cima de todos, para você garantir que você não está levando condições que vai influenciar negativamente a sua análise. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente fez uma live muito bacana, né, com a Tabita, que a gente falou sobre materiais de referência. Material de referência certificado, a gente recebe um certificado. Esse material tem requisito específico, e esse requisito específico a gente precisa analisar criticamente antes de colocar ele para uso. Então, esse material de referência, eu vou fazer acompanhamento de precisão na minha análise. Então, os requisitos dele são esse. Chegou, analisa criticamente antes de liberar para o laboratório. Beleza? Oi, Valéria. Tô sentindo só falta aqui, hein? Não só eu, Juliana também. Tudo bem? E aí a gente entende um outro racional aqui é entender, quando a gente fala do instrumento de medição, o quanto ele está diretamente relacionado ao seu resultado final. Porque, por exemplo, a gente tem situações em que a análise é uma leitura direta. Oi, Karen. Oi, Thali, tudo bem? A gente tem casos que a nossa análise é uma leitura direta, como, por exemplo, o pH-metro, um turbidímetro. Então, a contribuição do equipamento é muito alta, né? No entanto, quando a gente trabalha com cromatografia, por exemplo, o fornecimento da resposta está vinculado a uma curva de calibração. Então, não que o equipamento não seja importante, ele é, né? Mas a gente já fez todos os testes da metodologia e o meu resultado, ele vai ser obtido a partir de um comparativo com a curva de calibração. Então, a curva de calibração de um cromatógrafo tem tamanha significância quanto a calibração de um instrumento que foi feito, que é utilizado numa leitura direta, numa análise direta. Tudo bem? Aí a gente entra naqueles conceitos de incerteza de medição, quem contribui mais e assim por diante. Tá bom? Beleza? Essa foi a nossa parte de equipamento. Olha, hoje eu estou bem objetiva.
volta, Ju. Tudo bem? Até aqui? Tá sobrevivendo, tá sobrevivendo. Ótimo. Aí nós temos um subrequisito que é o 6.5. O 6.5, ele traz para nós, né, sobre rastreabilidade de medição. Então, o que define esse requisito, lembra que aqui a ideia é fazer um apanhado geral, né? Obrigado, viu, Bárbara? Eu sou muito legal. Aí, o que acontece? Ainda mais quando me servem café. Aí eu fico bem legal, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensa no requisito 6.5, lembrando que a ideia é fazer um apanhado, não é fazer interpretação, vamos construir um racional para olhar diferente ali para os processos, né? E quando a gente pensa nesse requisito de rastreabilidade de medição, o nosso racional tem que ser que a gente vai trabalhar... Oi, Pri, tudo bem? A gente vai trabalhar um racional que é a medição que eu vou fazer, ela vem a partir de uma cadeia ininterrupta de calibrações, tá? Então, os dois pontos chaves aqui, qual é? A parte de calibração por um provedor competente e os seus materiais de referência certificados, que também vão fazer parte da construção das curvas de calibração, a partir delas que você vai tirar o resultado, também ser a partir de um provedor competente. E para nós aqui, o que seria um provedor competente com relação à calibração de equipamento, né? Atender, fazer parte da RBC, Rede Brasileira de Calibração. Então, um laboratório de calibração, ele implementa também os mesmos requisitos que nós estamos trabalhando aqui, né, na 17025, porém com foco para a atividade de laboratório deles, que são as calibrações. É implementado esses requisitos e é buscado, né, o reconhecimento formal através da acreditação. E os laboratórios de calibração que recebem essa acreditação aqui no Brasil passam a pertencer à Rede Brasileira de Calibração. Então, por isso que a gente faz a análise crítica lá dos certificados, e esse é um dos itens que a gente confere para atender a rastreabilidade de medição, que os nossos equipamentos são calibrados conforme a RBC, né? E o outro, que é relacionado à parte de material de referência certificado, que o provedor competente atende a ISO 17034, né? A 17034, também chamado de ISO Guide 34, né? A gente também vai passar a fazer, lembra? Vamos fazer a análise crítica dos materiais de referência e trabalhar com esses materiais todas as vezes que eles estiverem envolvidos com exatidão, com a montagem de curva de calibração, com as verificações de exatidão, como falado lá na live. Para quem não assistiu, eu super recomendo acessar aqui o TZF Play e assistir essa live de material de referência. Opa, caí. Acho que voltei. Vocês me ouvem? Opa! Voltei. Tudo em ordem? Vocês me ouvem? Deu um probleminha aqui de conexão. Sim? Oi, Milena. Tem umas pessoas que eu não tinha visto ainda, né? Júlia, tudo bem? Camila. Então, tá bom. Isso. Radassa, faltou mesmo. Eu já tô conversando que como eu e a Tabata tá com um monte de projeto aqui em cliente, a gente vai finalizar todo o processo de revisão aqui, né? A nossa série da 17025. Então, ali no comecinho de dezembro dá pra gente fazer, tá bom? Aí fica de olho aí nos nossos canais de comunicação que em breve tem
a parte de proficiência, tá bom? Que a gente fala muito aí, não deu tempo, uma live só. Tudo bem? Bom, pra gente fechar, a gente tem um sub-requisito, que é o 6.6, que traz toda a parte de produtos e serviços providos externamente. E aí, qual é o nosso racional, turma? Seguinte, nós temos que ter duas visões para esse requisito, tá? Nós temos que ter a visão do serviço e produto e a visão do provedor externo, tá? Por que isso? O seu produto e serviço, ele tem requisitos, ó, de novo, ele tem requisitos necessários para não invalidar os resultados da sua análise. Então, o seu produto e o seu serviço está diretamente relacionado à sua atividade de laboratório, que seria a sua análise, a sua amostragem também, tá? Entendam, atividade de laboratório, a amostragem também. E aí, a gente tem requisitos para avaliar esses serviços e esses produtos em relação ao que realmente eles precisam ter para não impactar negativamente a minha análise. E em contrapartida, a gente tem o provedor externo, também chamado de fornecedor, antigamente, né? Esse provedor externo, ele tem alguns critérios que precisam ser atendidos para ser um fornecedor teu, né? Então, associe. Esse provedor externo pode estar associado a este produto X, mas não ao produto Y. Esse provedor externo B pode estar associado ao serviço A e não ao serviço B. Então, a gente abre quais são os produtos e serviços críticos, define os requisitos e busca os provedores. Esses provedores vão precisar ter critérios que você vai estabelecer com relação a como você vai avaliá-los. Por exemplo, não adianta você colocar que um distribuidor de material de referência, ele tem que ter a ISO-GUIDE 34. Não faz sentido, né? Porque ele não é o produtor, algumas vezes, né? Pode ser, mas em alguns casos ele não é. Então, esse requisito de ter ISO-GUIDE 34 é do seu produto, não necessariamente do seu provedor, tá? Mas a questão de avaliar o seu provedor. Oi, amor. A questão de avaliar o seu provedor em relação a determinados critérios que são importantes para a sua organização, como atender no prazo, tempo de entrega, atendimento, ter algum sistema de qualidade, como um 9001. Aí você vai especificar esses critérios do provedor para você poder selecionar, avaliar o provedor, monitorar e depois que ele te vender alguma coisa, continuar fazendo o processo de reavaliação. Então, a gente só tem que tomar cuidado porque às vezes esquece essas duas caixinhas e só avalia o provedor. Mas lembra que todos os produtos e serviços, isso também vale para serviço de auditoria, por exemplo, né? Precisa ter os requisitos já pré-definidos para você solicitar. Lembrando que é o laboratório que deve comunicar esses requisitos ao provedor, tá? Então, por exemplo, você vai contratar um serviço de calibração. O laboratório precisa informar o provedor, olha, quero fazer uma calibração no meu equipamento nesses e nesses pontos, né? Por quê? Porque o requisito de aplicação ao qual aquele equipamento vai ser direcionado é você que sabe, é o laboratório. Então, ele que especifica os requisitos. Tudo bem? E aí, gente? Tem uma pergunta muito importante com relação a essa parte de produtos e serviços providos externamente. A falta de um lote de reagente é uma NC grave? Se a gente olhar para 17, não tem nenhum lugar que está escrito que essa é uma NC grave ou essa não é. Mas o que a gente tem que ter em mente? Que o nosso objetivo com a 17 é a gente ter resultados válidos.
todo desvio que influenciar negativamente essa validade de resultado, essa confiabilidade de resultado, ela é uma NC grave. Por isso que dentro do processo em si, né, a gente classifica essas não conformidades como grave, porque o seu resultado pode estar comprometido, né? E o que acontece? A falta de um reagente, a gente vai ter sempre esse risco, né? Então, lembra, nós vamos falar ainda lá no requisito 8 sobre essa parte, mas a falta de um insumo sempre vai ser um risco, né? Num laboratório. No entanto, tem laboratórios que, pela estrutura, pela organização, esse impacto é maior ou menor, essa frequência é maior ou menor. E aí, entendendo isso, a gente vai estipulando algumas ações intermediárias, né? Algumas ações ali internamente para minimizar essa falta de insumos. Porque o grande impacto disso é que pode ser que você não consiga fazer análise, né? E aí tem que ver se tem subcontratado, provedor externo, né, de ensaio disponível para te atender imediatamente, como que você vai lidar, se não vai fazer análise pura e simplesmente, né? Então, entender um pouquinho como que fica essa questão da falta do lote. Tudo bem? Turma, falo pra caramba, né? Acho que deu pra gente explanar um pouquinho todos os subrequisitos dentro de recurso. Deu para perceber que é o requisito de maior investimento financeiro. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer os processos de implantação para direcionar essa etapa de recursos da melhor forma possível, né? E a gente faz isso aqui com muito carinho, né? Uma vez que o processo analítico, né, o funcionamento, manter essa engrenagem bem alinhada, né, é extremamente importante para o processo analítico não parar e não ser comprometido, tá? Do que eu falei aqui, ficou alguma dúvida a mais? Alguma coisa que vocês gostariam de saber e eu não falei? Vocês estão tudo quietinho hoje, né? Tá tudo bem? Espero que não tenha caído a conexão, né? Bom, então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, não quis colocar aqui, quiser mandar depois, fiquem muito à vontade. A gente recebe todas as perguntas aqui, né? Eu recebo todas as perguntas e vai ser um prazer retornar para vocês, tá? Quero agradecer toda a participação, o pessoal que já ficou comigo aqui essa 1 horinha aí pra gente bater um papo sobre o requisito de recurso. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o requisito de processo, é o meu xodó mesmo, que é efetivamente o funcionamento do laboratório. Então, eu convido vocês para estar comigo aqui no Qualitate da semana que vem, pra gente falar, a aniversariante chegou! Parabéns, Ká! Felicidades, viu? E aí eu convido vocês, então, para estar aqui na semana que vem, pra gente bater um papo sobre requisito de processo. Eu vou abrir as caixinhas para que vocês mandem as perguntas, fiquem muito à vontade. É um requisito bem extenso, então vai ser bem desafiador a gente falar nessa 1 horinha, mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês e até semana que vem. Beijo, tchau!